Vamos para um exemplo de dimensionamento de desarenador. Esse aqui é o exemplo 2 desse tópico. Dimensionar um desarenador para a vazão de 20 litros por segundo a ser construído anexo à captação de água de um ribeirão. No ponto escolhido para a captação, o nível de água mínimo do ribeirão apresenta altura de 0,95 metros em relação ao seu leito. Já no local previsto para a construção do desarenador, a superfície do terreno fica a 1,25 metros acima do nível de água mínimo do rio. Bom, por onde a gente começa? Primeiro a gente faz um desenho para colocar todos os dados fornecidos e para entender o que o problema está solicitando. Aqui feito o desenho do leito do rio e também do local onde será instalado o desarenador, aqui. Foi dada a vazão, 20 litros por segundo. Aqui a gente mostra também o nível de água mínimo. Foi dado no problema que do leito do rio até o nível mínimo tem 0,95 metros e que a superfície do terreno fica 1,25 metros acima do nível de água mínimo do rio. Então, é isso aqui. Com o desenho, nós podemos começar a calcular as dimensões do desarenador. O primeiro passo é o cálculo da altura do desarenador, H. Depois, a gente encontra a largura útil, o comprimento e verifica a velocidade. Então, iniciamos pelo cálculo do H. Bom, não foi dado no problema o que vem antes do desarenador, qual é o tipo de tomada de água. Se é uma tubulação de tomada, se é uma caixa de tomada, se é um canal, o que é não foi dado. Então, aqui nós vamos ter que adotar. Então, vamos adotar aqui, nesse exemplo, que é uma tubulação de tomada. Então, aqui eu fiz o desenho dessa tubulação de tomada. A indicação é que essa tubulação ela fique pelo menos 30 centímetros acima do nível do rio. Então, vamos colocar aqui 30 centímetros, adotado. Vamos considerar também que o nível de água no desarenador é igual ao nível de água mínimo no manancial. Claro que esse nível vai variar, mas para fim de dimensionamento a gente utiliza o nível de água mínimo. A partir daqui, a gente pode encontrar a altura de lâmina d'água no desarenador, que vai ser isso aqui, né? Ou seja, o 0,95 metros menos o 0,3 metros, que resulta em 0,65 metros, que eu já posso colocar aqui. Então, essa aqui é a altura de lâmina d'água no desarenador. Temos que considerar também o depósito de areia, igual a 10% de H, ou 10% do volume. Então, multiplicamos 10% por 0,65 metros e obtemos 0,065 metros, ou seja, 6,5 centímetros. Então, vamos colocar aqui também no desenho. Então, aqui será o depósito de areia, esses 6,5 centímetros. Temos que considerar também uma mureta de proteção na superfície do terreno. Então, aqui, essa caixa de areia vai subir aqui no terreno 30 centímetros. Então, coloco aqui também 0,3 metros. E, portanto, a altura total do desarenador H vai ser o somatório de tudo isso aqui. Então, 0,065, de baixo para cima, né? Mais 0,65, mais 1,25, mais 0,30 metros. Totalizando 2,27 metros, que é aproximadamente 2,3 metros. Largura útil do desarenador. Essa é calculada a partir da altura. Como a altura total obtida no passo anterior foi de 2,3 metros, entramos aqui na tabela e verificamos que a largura mínima deve ser 1,2 metros. Então, nós adotamos esse valor. Para H igual a 2,3 metros, a indicação é uma largura B de 1,2 metros. E agora vamos para o cálculo do comprimento do desarenador, que vamos chamar de C. Então, nós vimos que a NBR 213 recomenda uma velocidade de sedimentação inferior ou igual a 0,021 metros por segundo,
que é a velocidade necessária para a remoção de partículas com diâmetro maior ou igual a 0,2 milímetros. Nós vimos que tem uma equação, primeiramente para o cálculo do L, do comprimento, que é igual a vazão sobre a largura vezes essa velocidade de sedimentação. Então, nós conhecemos todos esses valores. Temos a vazão, aqui temos que entrar em metros cúbicos por segundo, então 0,020 metros cúbicos por segundo. A largura, que nós encontramos no passo anterior, é 1,2 metros, e essa velocidade de 0,021 metros por segundo, o que resulta num comprimento L de 0,8 metros. Bom, esse ainda não é o comprimento final do desarenador. Temos que adotar aquele coeficiente de segurança e verificar se esse comprimento obtido é superior a 3 vezes a largura. Então, vamos lá. Adotando um coeficiente de segurança de 50%, então temos que multiplicar esses 0,8 metros por 1,5. Daqui, então, nós obtemos um comprimento C de 1,2 metros. Espera aí, mas então, o comprimento do desarenador deu igual à largura? Tá certo isso? Temos aqui uma relação comprimento-largura igual a 1. Porém, a recomendação prática é adotar o comprimento sempre 3 vezes maior que a largura. Então, a gente deixa quieto, isso aqui é o que a gente calculou, e tem que vir aqui e aplicar essa relação CB igual a 3. Então, C igual 3 vezes a largura, 3 vezes 1,2 é igual a 3,6 metros. E esses 3,6 metros é maior que 1,5 L, portanto, ok. Então, vamos adotar o valor de 3,6 para o comprimento do desarenador. E vejam que aqui nós fizemos o cálculo para uma unidade de desarenação, uma caixa de areia, mas deverá ser adotada uma unidade de reserva. Então, o desarenador terá 2 células, a gente chama assim, cada uma com as dimensões de 3,6 metros de comprimento por 1,2 metros de largura e 2,3 metros de altura. E o último passo do dimensionamento é verificar a velocidade de escoamento horizontal, VH. VH é a relação entre a vazão e a área da seção transversal, que é B vezes H, ou seja, a largura útil multiplicada pela altura que não é a altura total, mas sim a altura de lâmina d'água no desarenador. Substituindo os valores, então, nós obtemos uma velocidade horizontal de 0,026 metros por segundo, que é inferior ao recomendado pela NBR 12213, que diz que essa velocidade horizontal tem que ser inferior ou igual a 0,3 metros por segundo. Nesse caso, a velocidade encontrada é inferior a 0,3 metros por segundo, então está ok. E assim, nós concluímos o dimensionamento desse desarenador. Então, aqui nós finalizamos a parte de captação de água superficial, onde nós vimos vários exemplos de dimensionamento, tubulação de tomada, barragem de nível, caixa de tomada, grade e também agora caixa de areia. O que eu passei para vocês é o que está na norma e também na literatura, naqueles livros que eu citei. A ideia é que vocês entendam os princípios básicos do dimensionamento, os principais passos. Claro que não é para decorar, tá? Eu quero que vocês entendam. Lá fora, quando surgir alguma demanda de um projeto, de alguma unidade do sistema de abastecimento, no primeiro momento vocês podem até se sentir inseguros. Porque, mas eu não lembro como é que faz o dimensionamento de uma barragem de nível. Mas vocês têm a base, vocês entenderam isso um dia. Então, vocês vão relembrar, apenas relembrar. Vão consultar de novo o caderno, os livros, vão relembrar e eu tenho certeza que se vocês entenderem agora esses passos, vocês farão um ótimo trabalho. Então, não precisa ter medo.
procure entender e não decorar, tá ok?